Olá, sou Bruno Fuga, a gente está no canal nosso do YouTube Bruno Fuga Advogados e a gente tem se disposto a falar um pouco no canal sobre rotina forense, ligados às rotinas dos advogados, um pouco de processo, rotina, qualidade ligada à certificação do ISO, um pouco de direito trabalhista, empresarial, civil, tributário. O assunto de hoje tem enorme relevância prática que dentro do aspecto civil e dentro da rotina forense para qualquer ramo do direito, tá? Eu digo qualquer de forma bem ampla mesmo, que é o aspecto da ressalva de entendimento ou desaprove precedente do common law. A gente vai falar um pouco ali da mudança de paradigma que teve no Código de Processo Civil e eu não vou entrar aqui nem em discussão se o sistema atual é o common law ou não. Penso que não, mas esse não é o local para discutir sobre o vídeo. Sobre a nova paradigma do artigo 926 e 927 do Código de Processo Civil, que trouxe alguns tipos decisionais do 927 com uma força, ou digamos, quase obrigatória ali de cabimento de respeito das decisões judiciais, e aí nesse assunto eu faço um recorte de dizer se o julgador poderia ou deveria fazer o desaprove precedente, a ressalva de entendimento dos entendimentos que eventualmente ele posto a respeitar, respeita, mas tem alguma ressalva de entendimento. Destaco que esse assunto, inclusive, ele tem uma resolução do CNJ 106 de 2010 que trata sobre o assunto e fala que, inclusive, isso seria um critério de merecimento de promoção para o magistrado que, ao respeitar o entendimento do precedente, consta sua ressalva de entendimento. Então, vejam bem, não é voto vencido, não é desrespeitar o precedente, é respeitar o entendimento, mas dizer que tem um entendimento de forma diversa. Esse entendimento poderia ser motivado por diversos argumentos, superação econômica, superação política, religiosa, de outros diversos fatores que poderia fazer com que o magistrado respeitasse precedentes e entendesse a raça dos casos envolvidos, mas constasse ali a sua ressalva de entendimento. Tá? Seguindo então, esse assunto por si só já tem uma relevância prática muito grande. Eu vou trazer algumas problemáticas aqui que eu posso pensar nesse recorte tão específico e tentar sempre pensar dentro de um aspecto prático. Primeiro ponto, essa ressalva de entendimento poderia ser feita por meio de embargos de declaração? O embargo de declaração atualmente tem uma nova paradigma ali muito interessante, que não só omissão, obscuridade ou contradição, mas é aliado ao 1022, parágrafo único, ao 489, ele vai ter ali o embargo de declaração ligado, inclusive, com aspectos de próprios vinculação do precedente. Poderia, então, e às vezes deveria, a parte, quando confrontado com um precedente, questionar o magistrado se essa aplicação é de entendimento, entre aspas, ali livre, sem nenhuma ressalva, ou se o magistrado, ao aplicar o entendimento, tem alguma ressalva. Isso vai fortalecer a eventual superação, o eventual argumento para o próprio advogado. Outras considerações que eu vou pôr aqui de problemática. Penso eu que a ressalva de entendimento é diferente da técnica de sinalização de eventual superação de precedente. Por quê? A ressalva pode ser feita por qualquer tribunal ou julgador, mesmo de primeiro grau, enquanto que a técnica de sinalização de eventual superação de precedente tem que ser feita pelo próprio órgão formador do precedente. Outro ponto interessante. A rescisória poderia ser um local de ressalva de entendimento? Penso que sim. Não penso que a rescisória tenha a função de superar precedentes com a aplicação do 966, 489, 966, parágrafo 5º, 4º, 5º, 6º, 7º. Penso que não, mas poderia, ao julgar a rescisória, também constar ali a eventual necessidade de ressalva de entendimento. Outro ponto, já discorri bastante no meu livro sobre isso, o meu entendimento ser contra a antecipação, o anticipatório overruling, que seria a superação antecipada pelos tribunais antevendo a possível superação pelas cortes. Eu tenho enormes reservas sobre esse assunto por diversos motivos que eu discorro no meu livro, mas eu penso que se a antecipação teria enormes problemáticas práticas, penso que no lugar da antecipação poderia ser feita uma ressalva de entendimento. Por quê? Porque isso, inclusive, poderia fortalecer argumentos para que a parte pudesse protocolar uma reclamação e dentro dessa reclamação pudesse constar a própria ressalva de entendimento feita para o tribunal, julgador e aplicador do precedente em questão. Tá? Penso, então, por fim, chegando às nossas conclusões finais ali, que a ressalva de entendimento é um dos fatores mais elevados de aplicação do precedente, porque ela respeita o precedente, cria a racionalidade do sistema tão necessário, porém ela diz
e fundamenta a tão necessária oxigenação do direito, por meio dos julgadores, por meio dos operadores do direito que confrontam os julgadores para dizer se eles entendem a necessidade de superação, e isso cria um diálogo argumentativo muito interessante e produtivo. Por fim, penso eu como fazer essa ressalva de entendimento dar a tão publicidade dos precedentes. Se os precedentes devem ter publicidades, penso que as ressalvas também, e como nós poderíamos fazer isso. Sem respostas concretas para esse ponto, mas eu acho que certamente é um dos mais importantes. Se ele é um critério de promoção e se os magistrados têm promoção pelas ressalvas, como que eu fortaleço o entendimento constando se tem ressalvas? Vamos questionar aqui. Poderia, por exemplo, o tribunal constar um acesso à magistratura para nas teses vinculativas, nas teses criadas dos precedentes repetitivos, dos precedentes qualificados, o próprio magistrado constar e anexar as ressalvas de entendimento daqueles precedentes? Me parece muito produtivo. Você vai lá e acessa determinada súmula, ou tese, ou repetitivo, ou repercussão geral, e lá está anexado, assim como os casos que deram origem às súmulas, e os casos em questão, também os casos de ressalvas de entendimento já postas sobre o assunto. O assunto é extremamente instigante, absurdamente prático, e tem que ser levado em consideração aí, tanto pelos julgadores, até mesmo como um critério de promoção, quanto para as partes, para os operadores de direito, quando questionados sobre eventual superação de precedentes. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.